A Itália é um país que desperta a curiosidade de muitos de nós brasileiros, seja por conta da sua beleza natural, ali, das praias da costa amalfitana, das vinícolas da Toscana e de outras regiões, ou por conta de sua história bastante latente aí na civilização moderna, ou talvez por conta de muitos de nós brasileiros sermos descendentes de italianos e por lá ser uma boa alternativa de nós conseguirmos uma segunda nacionalidade. Mas e sob o ponto de vista tributário? Será que a Itália se destaca tanto quanto se destaca por suas belezas naturais, história e possibilidade de conseguir um passaporte europeu para brasileiros? Bom, é sobre isso, tributação, que eu vou conversar mais um pouco com vocês no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global, como eu falo no início de todos os vídeos, é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que por aqui nós falamos sobre assuntos relacionados a investir e empreender no exterior, segunda nacionalidade, residência fiscal, abertura de empresas offshore, conta bancária também e por aí vai. E hoje eu tô de bom humor, até coloquei um terno para falar sobre a Itália, apesar de que esse terno aqui tá mais para um estilo Miami. Brincadeiras à parte, o ponto é, a Itália é um país interessante, e o assunto aqui é sério, então não deixe de se inscrever no canal, porque eu vou trazer muita informação de qualidade para você que já considerou em algum momento da vida ir morar por lá, seja até para conseguir um passaporte europeu, aplicar para o seu passaporte italiano, ou mesmo porque você já tem alguma ideia, alguma admiração por este país. Sob o ponto de vista tributário, a Itália é um país que, ao menos em uma primeira olhada assim, não parece ser tão interessante não. O imposto de renda que eles cobram lá vai de 23% até 43%. Em 23% é na primeira faixa ali, para quem ganha entre 0 e 15 mil euros. Aí na segunda faixa, para quem ganha entre 15 mil euros e 28 mil euros é de 27%. De 38% para quem ganhar entre 28 mil euros e 55 mil euros. E de 41% para quem tem uma renda entre 55 mil e 75 mil euros. Aí se a sua renda é mais do que 75 mil euros, acima disso já vai para a última faixa, que é do imposto de 43%. Veja, isso não é renda mensal não, é renda anual. Então é um imposto que ele realmente pode ser bastante significativo. Sem contar que ainda tem a Previdência Social da Itália, que vai de 24% até 34%, os impostos regionais, que aí varia de onde você vai estar na Itália, mas que chegam até 3,3%, e os impostos municipais, que vão até 0,9%. Na soma de tudo isso, é imposto pra caramba. Faz parecer até o Brasil, que é um inferno fiscal, parecer um paraíso fiscal com os seus 27,5% de imposto de renda do lado dos 43% de imposto na Itália. Mas, como sempre, a realidade é mais complexa do que uma primeira análise. E seja porque o Brasil, além do imposto de renda, ele pode até ser mais baixo, mas aqui a gente tem um imposto sobre consumo muito mais elevado, muito mais sorrateiro, que faz com que provavelmente o nosso imposto seja muito mais alto e até mesmo mais difícil de ser medido. Isso faz com que o país tenha uma tributação talvez bem mais alta do que a da Itália, seja por conta disso ou ainda porque lá na Itália existem regimes especiais de tributação que diminuem essa alíquota aí de imposto que eu mencionei, que chega até 43%. E os regimes, os três principais regimes, são os seguintes, são os que eu vou falar a partir de agora. O primeiro deles, o do Inbound Tax, que é o regime tributário para quem acabou de se mudar para o país. O segundo é o regime dos aposentados e o terceiro é o regime flat, do imposto flat, para os High Net Worth Individuals, ou seja, pessoal aí que tem altíssima renda. Vamos comentar com mais detalhes cada um deles então. Começando pelo Inbound Tax, que é o regime tributário de entrada. Esse é um regime que surgiu lá em 2017 com um favorecer lá na Itália para pessoas que não moraram na Itália nos anos anteriores e regressarem no país em busca de trabalhar, de povoar o país,
e aí eles dão alguns benefícios fiscais para você que se interessar a fazer isso. Lá no começo, esse regime fiscal de entrada, ele tinha as regras restritas para profissionais de determinadas atividades, era mais específico, a maior parte delas exigia diploma universitário. Além disso, era imprescindível que você não tivesse morado na Itália nos últimos 5 anos. Só que de 2019 para cá, eles fizeram algumas mudanças nesse regime para abranger mais pessoas. Então agora o critério não é não ter residido na Itália nos últimos 5 anos, é não ter residido nos últimos 2 anos. Então já cabe mais gente aí. E a principal mudança é, você não precisa necessariamente estar naquele grupinho de profissões. Você pode ser qualquer profissão, inclusive pode ser um empresário individual ou um profissional autônomo, não interessa o que você faz, desde que vá para a Itália para trabalhar, pode aplicar para esse regime fiscal de entrada. E um outro pré-requisito é que você permaneça por lá por pelo menos 2 anos após a sua entrada, porque caso contrário, eles vão cobrar os impostos retroativos. E quais são as vantagens desse regime tributário? Eles vão te dar um desconto no seu imposto de renda na Itália. Um desconto que pode ser de 70% ou mesmo até de 90% caso você esteja indo para algumas regiões mais ao sul da Itália. Aí esse belo desse desconto no seu imposto de renda, ele vai durar por 5 anos, é o limite que eles dão. Na verdade, depois de 5 anos você pode pedir para renovar pelo menos uma vez por mais 5 anos, desde que você cumpra com alguns requisitos, que são ter comprado uma casa na Itália ou ter família pequena na Itália. Esse regime tributário é aquele que provavelmente pode ser o mais utilizado por brasileiros. É aquele que, se você pensa em ir morar na Itália para acelerar aí um processo de conseguir uma segunda nacionalidade e acabar ficando mais do que 183 dias lá, ou seja, fixando uma residência fiscal lá, provavelmente vai ser o mais interessante, o mais aplicável para o seu caso. Aí o segundo regime fiscal especial que a Itália possui é o regime dos aposentados. Como o próprio nome já diz, ele está voltado para aqueles que se aposentarem e decidirem ir morar na Itália. E a grande vantagem desse regime é que essas pessoas vão pagar um imposto de apenas 7% fixo lá na Itália, seja sobre as aposentadorias que receberem de países estrangeiros, as pensões vindas do Brasil, por exemplo, ou ainda dividendos, juros, rendimentos com aluguéis, com ganho de capital. O imposto que eles vão cobrar vai ser sempre esse, 7%. E mais, se você aplicar para algum acordo para evitar a bitributação, porque essa sua renda que vem de fora da Itália, ela vem de algum país que possui esse acordo, aí você consegue, dentro de algumas circunstâncias, nem mesmo precisar pagar esse imposto. Então, esse acaba sendo um regime muito bom também, pode ser utilizado pelas pessoas mais velhas que às vezes estão querendo morar num lugar com uma qualidade de vida melhor, ou ao menos com uma calma maior, menos violência, maior segurança, perto de regiões mais interessantes. Certamente vai ter aqueles brasileiros que vão se interessar por isso daí. Mas tem uma limitação aqui. Não é qualquer lugar da Itália que permite você aplicar para esse regime especial dos aposentados. Se você quiser aplicar para ele, a sua residência tem que ser no sul da Itália e em cidades com menos do que 20 mil habitantes. Então, é realmente para quem está pensando em ir para um lugar desfrutar de uma maior calmaria. E aqui vale um adendo. Você deve ter visto que tem várias vilas lá na Itália e que cada vez mais as pessoas têm demonstrado um desinteresse em habitar essas vilas. Então, provavelmente, o governo italiano, quando ele cria esse tipo de programa, é porque ele tem buscado repovoar esses lugares, esses vilarejos antigos. Então, se você pensa que esse programa é para atrair o pessoal para ir morar em Milão, por exemplo, provavelmente não é o caso. Você vai provavelmente morar naqueles mesmos lugares que o governo italiano fazia aquelas propagandas de que tinham casas sendo vendidas a $1. Mas aí você tinha que comprar e pagar mais um monte de taxa e reformas depois, é claro. Dando sequência,
Aí a gente tem o terceiro regime especial de tributação na Itália, que, na minha opinião, é o mais interessante de todos. O problema é que ele não vai fazer sentido para todo mundo. Na verdade, ele vai fazer sentido para um grupo muito específico de pessoas, que são aqueles que têm uma renda anual realmente bastante significativa, que é o regime do imposto flat para os indivíduos de alta renda. Nesse caso, a Itália ela vira para as pessoas que ganham muito dinheiro e fala: se você vier morar aqui, nós vamos cobrar um imposto de você fixo. Só isso. Só 100 mil euros ao ano. Sei, é bastante alto. Mas veja, quanto mais dinheiro você tem de renda, como ele é fixo, menos significante vai ser isso aí sobre o seu patrimônio. Então, se você ganha 1 milhão de euros de renda ao ano, paga 100 mil de imposto, veja, é 10%. Se você ganha 10 milhões, é 1%. E seja 10% ou seja 1%, é muito menos do que seria na maior parte dos países que cobram imposto de renda de 27%, 35%, ou como no caso da Itália, no regime sem ser o especial, no regime tradicional, vamos colocar assim, um imposto de até 43%. Então, esse regime aí para os indivíduos de alta renda ele é muito interessante. Se o cara tem muito dinheiro, ele consegue morar na Itália quase que como se fosse sendo um paraíso fiscal, pagando imposto de 1% ou talvez até menos do que isso, e vivendo muito bem. Mas é claro que esse regime ele tem algumas limitações. A primeira delas é que ele tem prazo de duração, apenas por 15 anos, mas aí também já é tempo bastante, né? Já deu para aproveitar muito. E a segunda limitação é que você não pode ter a fonte de renda italiana. Se for italiana, vai ser tributado pelo regime ordinário, regime comum, até 43%. Então acaba sendo muito interessante para aquele sujeito que tem uma mega empresa em um outro país. A empresa está sediada, sei lá, nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, tá? E aí ele vai lá e se aposenta, ou melhor, se afasta um pouco das atividades da empresa por determinado período e mora lá vivendo dos dividendos que rende esse patrimônio dele sem qualquer tributação. Ou melhor, 100 mil euros de tributação, mas nada além disso. Interessante, não é mesmo? E por falar em tempo, que lá nesse regime especial para quem tem muito dinheiro é de 15 anos, no caso dos aposentados também teria uma limitação. Eu esqueci de mencionar, mas o prazo máximo seria de 10 anos. Enfim, esses são os 3 principais regimes fiscais especiais da Itália que permitem que aqueles que não moravam lá possam, eventualmente, ir desfrutar das belezas do país, da boa culinária, da belíssima história, vivendo aí com um imposto mais baixo e, quem sabe, até para pleitear um passaporte italiano. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o botão do sininho e clicar ali no botão de gostei também. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.